Olá, bem-vindos a mais um Mulheres em Foco. No programa de hoje vamos falar de um assunto que perturba a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Muito bem-vindo, tudo bem? Todo mundo tem alergia? A impressão que a gente tem é essa, né? Que o mundo inteiro tem alergia e muitas vezes nem sabe que tem e convive com aquilo, nos casos mais brandos, obviamente. Os números de pessoas alérgicas são números bastante grandes. Ao redor do mundo, pelo menos 800 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas na América Latina. Isso são dados da OMS da OMS. Mesmo? Estudos de alergia aqui realizados no Brasil dão conta que em algumas cidades esses números chegam a 30%. Por exemplo, cidade de São Paulo. Mas Salvador também tem números elevados, Recife também. Do mar? Exatamente. Então existe aí uma questão genética que está por trás, bem forte aí no povo brasileiro, alguns outros povos também, em níveis mais altos ou mais baixos, e isso está interagindo com o modo de vida nosso moderno. Os casos aumentaram muito no século XX. Então, os números a partir da metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, atingiram esses valores próximos aí do que estão hoje, de 20 anos para cá, talvez. Isso coincide com a industrialização, né? Com a industrialização, exatamente. Então, esse modo de vida nosso pode estar contribuindo para ter mais alergia. Não se sabe exatamente por quê. Existem várias teorias. Por exemplo, contato com menos bactérias que estão no ambiente, contaminante, contato com menos animais da fazenda, né, em que você se contamina e estimula o seu sistema imunológico. Afinal de contas, a alergia é um desequilíbrio do sistema imunológico, nosso sistema de defesas. Além disso, nós temos contato com substâncias que não existiam antigamente, corantes, aditivos, conservantes. E só Deus sabe, mas o que eles misturam ali em tudo, né? Nos produtos que a gente consome, que a gente não sabe nem o que de fato está consumindo. Se você pegar um produto industrializado, você vai ver uma lista grande de substâncias para ele ficar bonito, para ele ficar agradável ao pegar, para ele ficar cheiroso. Então, tudo isso pode estar influenciando também. Uma das hipóteses para isso é chamada hipótese da higiene, bastante conhecida no meio médico, em que justamente discute esse contato que a gente tem em menor quantidade com bactérias. Até o intestino tem menos bactérias, então estudos em que se vê a quantidade de bactérias no intestino de uma criança que mora num país pobre, num país não desenvolvido, e a quantidade de bactérias num país da Escandinávia, lá na Inglaterra. Então, até isso é diferente. Pode ser que realmente isso seja a causa do aparecimento de mais alergias. O senhor falou lá no começo de causas genéticas também. Então, a alergia pode mesmo ser hereditária, passar de pais para filhos? Ela passa mesmo? Com certeza. Existem aí aproximadamente 100 genes relacionados à alergia. E o que não se sabe exatamente é qual tem que papel no desenvolvimento da alergia e como eles se interagem. Então é bastante complexo. Quando se abriu o código genético, o genoma, nós achamos que ali estava escrita de tudo. Estariam todas as respostas. Então as respostas estariam lá. Mas na verdade aí é que começou, as perguntas começaram ali. Né? Por que tem tantos genes? Por que as pessoas têm esses genes e não desenvolvem a doença? Porque algumas sim, outras não. Exato. Então o meio ambiente tem um papel fundamental. Uma das suspeitas que a gente vai ter que uma pessoa pode ser alérgica, uma criança pequena, por exemplo, é quando o pai ou a mãe são alérgicos. Aliás, se os dois são alérgicos, a chance é muito grande de você estar frente a uma criança alérgica. Daí, essa suspeita aumenta e muitas vezes o médico vai encaminhar o caso pensando no diagnóstico de alergia. Eu lembro que esses testes, de quem já fez, eram muito complicados. O diagnóstico, você é alérgico a quê? Era muito difícil definir isso. Ainda é, ou em alguns casos ainda é? Ainda em muitos casos é difícil definir, sim. Mas a primeira pergunta é se a pessoa é alérgica. Então essa é a primeira pergunta. A partir do momento que a pessoa produz mais esse anticorpo, doutor, eu fiz o diagnóstico de alergia. Você é alérgico. Ok. Você vai detectar a existência do anticorpo e é isso que vai determinar, então... Você é alérgico. Essa
essa detecção pode ser feita pelos testes alérgicos. O alergista pode fazer testes alérgicos no braço, em um braço ou dois braços, e pingar substâncias. E aí você vai ver, naquele momento, naqueles minutos seguintes, você vai ver uma reação de irritação na pele, de vermelhidão. É o próprio corpo se confundindo com aquela informação. Certo. Então, aquela informação, ela acaba entrando numa brecha ali do sistema imunológico e o corpo reage de uma forma que não é necessária, para mim, essa reação. Tá? E aí eu constato que a pessoa é alérgica. Isso pode ser feito também, um equivalente disso pode ser feito nos exames de sangue. A praticidade do teste alérgico é interessante, você já tem muitas vezes ali o diagnóstico, mas o médico também pode pedir exames de sangue para detectar esse tipo de anticorpo. E aí a gente chama específico. O específico quer dizer, o anticorpo para pelo de gato, é um específico para pelo de gato. Anticorpo para camarão, é um anticorpo específico para camarão. Então aí eu fechei o diagnóstico de alergia. Que outros grandes principais causadores de alergia? Os alimentos. Mofo, ácaro. Então, quando alimento é mais comum do que mofo e ácaro? Quando nós falamos de alergia respiratória, o mais comum no Brasil é o ácaro. São as partículas dos ácaros. Que estão em todos os lugares, né? Nos tecidos. Ah, tá. Nos tecidos. Então, eles gostam dos tecidos, eles moram nos tecidos. Eles se alimentam da nossa pele que descama, se alimentam de mofo. Então, um ambiente úmido em que cai o esporo do mofo, o ácaro se alimenta também. E os tecidos que não pegam sol ou que não são expostos a temperatura muito baixa, permitem a proliferação dos ácaros. Então, além da alergia respiratória, existem que outras alergias? Então, nós temos alergia a alimentos, que muitas vezes começa bem no início da vida da criança. O leite é o primeiro alimento que a criança tem contato, né? Leite humano, né? Esse praticamente não existe caso de alergia, bem tranquilo. Mas leite de vaca, logo após vem o leite de vaca. Né? Muitas pessoas não se dão conta que o leite em pó é da vaca. Então, é o leite que veio da vaca, né? Que foi tirado a água e virou pó. E o leite da vaca, ele tem uma grande chance de desenvolver alergia quanto mais cedo ele for introduzido. Então, a amamentação, de certa forma, ela previne o aparecimento de alergia em geral e a alergia ao leite de vaca. Então, quanto mais tarde for introduzido o leite de vaca, melhor é, no caso daquela pessoa ter a predisposição, coisa que a gente não sabe. O raciocínio não é tão simples. Por quê? Porque, ao que parece, existe um momento da vida que é interessante a pessoa ter contato com partículas estranhas. Né? Se a gente comparar as recomendações da Sociedade Americana de Alergia com a Sociedade Europeia de Alergia, há diferenças. A americana tende a falar assim, segura o máximo. E a europeia tende a dizer, não, peraí, tem um momento que é melhor introduzir. Por quê? Existe um mecanismo que chama tolerância. Coisas estranhas eu tenho que tolerar para poder viver bem com elas. Então, se eu também, às vezes, deixar muito tempo para entrar em contato... Vai ser mais difícil tolerar depois. Às vezes é mais difícil tolerar. Então, para essa pergunta, ainda não existe resposta. Aquelas pessoas que têm o problema na glote, né? Sim, sim, o inchaço Incha na a região... glote, a glote que está aqui dentro, a pessoa simplesmente não consegue respirar e, por isso, muitas vezes morre. Exatamente. Que eu não sei se é o caso de quem leva picada de abelha, que a gente ouve direto no noticiário. Pode acontecer também. Né? Felizmente, o Brasil não tem tantos casos como, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá tem uma formiga lava-pés, a formiga de fogo, que dá reações muito graves, né? Vespas também e abelhas. Meu pai é alérgico a camarão. E então ele teve uma vez, depois ainda foi lá e insistiu e tal. E aí realmente eu vejo a recomendação. Olha, você para com isso, porque pode acontecer de novo e ser muito mais grave do que daquela primeira vez que você teve. A coisa vai agravando, então. Você pode ter reações leves, às vezes, ao longo da vida. E pode ter, eventualmente, reações graves. Em relação à alergia a remédios, foi citado também os anti-inflamatórios não hormonais. Esse é um termo técnico que confunde muito, né? Primeiro, vamos ver a palavra anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um remédio que serve basicamente para dor e febre. As pessoas pensam que porque ele é anti-inflamatório, vai tratar alguma coisa, vai curar algo. E aí usam no intuito de curarem de uma gripe, de uma infecção que elas estão. Não cura nada. Na verdade, eles são muito usados, infelizmente até, para ter algo para receitar. Então, eu tenho que receitar algo, senão eu vou receber reclamação. Então, muitas vezes o anti-inflamatório é receitado. Felizmente,
isso está diminuindo muito. A própria classe médica também ficou atenta em relação a isso. A Anvisa também segurou bastante os anti-inflamatórios nas crianças, tá? Porque muitos efeitos colaterais estavam acontecendo, não só do ponto de vista alérgico, renais e outros. Os anti-inflamatórios, então, são para dor e febre, tá certo? Agora, existe uma outra, depois é dito, não hormonais. Por quê? Porque a cortisona é um anti-inflamatório hormonal e ela é um remédio espetacular para alergia. Então, a cortisona, apesar de ter uma fama muito ruim... Sim, de efeitos colaterais, de inchar. De fato, isso acontece quando ela não é bem usada ou quando ela é usada em casos graves. Um transplante, situações muito sérias em que a cortisona é usada. Mas no mais é algo bastante recomendado para qualquer tipo de alergia? Para boa parte das reações alérgicas. Certo. Nem sempre ela é necessária, mas às vezes ela vai entrar como coadjuvante do tratamento em situações mais sérias e situações mais graves. E vacina? Existe alguma vacina? Estuda-se isso? Vacina... Bom, não existe vacina para você deixar de ser alérgico. Mas existe a vacina alérgica propriamente dita, chamada tecnicamente de imunoterapia. O imunoterapia é o nome técnico para vacina alérgica, tá? A vacina alérgica existe aí há mais de 100 anos, não é nada novo. Manifestar, então? A partir do momento que você tem um diagnóstico, você pegou aquela informação daquele anticorpo específico, pelo de gato. Então, eu vou pegar pelo de gato e vou fazer um material de vacina alérgica em quantidades muito pequenas que vão aumentar ao longo dos meses e a pessoa vai se tornar tolerante porque outro anticorpo vai ser produzido e vai bloquear esse anticorpo que causa alergia. Então, ela pode curar? Melhora muito. Curar é uma palavra perigosa de ser usada, né? O que eu proponho para os pacientes é que eles vivam melhor. Então, se eles tinham muitas crises, ter menos crises. Mas a palavra cura, ela pode decepcionar muito as pessoas se em outros momentos elas estiverem em crise. Então, a ideia é ter menos crise, viver melhor. Homeopatia, muita gente usa para alergia. Homeopatia é um tema controverso, né? Um tema quente, em que as discussões são acaloradas, né? Na verdade, não existe uma resposta definitiva. Alguns grupos sérios, médicos, consideram que a homeopatia não funciona, né? E outros alegam que aqueles argumentos não foram bem interpretados ou os estudos não foram bem feitos. Não existe resposta para essa questão. Conclusão nenhuma. O fato é que muita gente não faz bem a alopatia. Então, às vezes, a pessoa vai para a homeopatia, mas não fez uma alopatia bem feita, que muitas vezes poderia ter feito a pessoa viver melhor. Doutor, nosso tempo acabou, uma pena, o assunto é super interessante. Eu recomendo para você, então, que está em casa e que quer se aprofundar nesse assunto, o livro do doutor Raul Henrich Melo, História e Alergia. É esse aqui que está na minha mão. Obrigada, doutor. Foi um prazer. Foi um prazer também. Obrigada pela aula. O Mulheres em Foco de hoje fica por aqui. Obrigada a você também pela companhia e até o próximo programa. Tchau.